Olá meus amigos, com enorme satisfação gravo mais este vídeo para vocês. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, naquela ocasião nós falamos sobre as velocidades do direito penal, da primeira até a quarta mais recente, que versa sobre o neopunitivismo, sobre a punição de autoridades estatais que violam convenções e tratados internacionais sobre direitos humanos. Direitos humanos que, na realidade, nada mais é do que os direitos fundamentais vistos sob uma acepção internacional. Ontologicamente, são a mesma coisa. Uma curiosidade de direito constitucional que eu já começo deixando aí para você. Hoje, neste vídeo, na realidade, eu não quero trazer um assunto doutrinário, um assunto pesado. Eu quero trazer um caso prático, um caso concreto, para que nós possamos discuti-lo e, ao final, saber qual foi o crime que o sujeito cometeu. Pois bem, que caso é esse? Vamos lá. Imagine aí o senhor a seguinte situação. O senhor vai para um restaurante jantar, né, com seus parentes, com sua namorada, enfim. O senhor sai de casa com seu carro e, ao chegar no restaurante, se depara com um manobrista. Mas este manobrista não é um manobrista de verdade. Ele é um falsário, ele é um impostor. Ele está, na realidade, fantasiado de manobrista. E você, de boa fé, entrega a chave de seu carro para ele. O sujeito, então, pega e foge com seu carro. Tá legal? E quando você volta, você é surpreendido com a ausência do seu veículo, que já foi levado pelo falsário. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: qual crime o senhor teria sido vítima? Apropriação indébita, furto mediante fraude, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do Código Penal, ou crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal? É uma pergunta capciosa que pode deixar aquele candidato, o operador do direito, em dúvida diante dele, não é verdade? Mas o caso é simples e nós vamos destrinchá-lo para que você nunca mais esqueça desta situação. Vamos lá. O crime de apropriação indébita nós de cara descartamos. Por quê? Porque no crime de apropriação indébita, o sujeito recebe após sua detenção do bem de boa fé. E ocorre que posteriormente ele acaba por se negar a devolvê-la. Na apropriação indébita, o sujeito recebe a coisa, como dito, de boa fé. Não há uma fraude, não há um meio insidioso no recebimento do bem. Desse modo, a gente descarta o crime de apropriação indébita previsto no artigo 168 do Código Penal. A grande dúvida recai acerca dos crimes de estelionato e furto mediante fraude, previsto, como dito, no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do CP. Por que essa dúvida é razoável? Primeiramente, porque ambos são crimes contra o patrimônio. E depois, porque ambos os crimes têm um emprego de uma fraude no meio, um emprego da fraude para a sua execução. Na sua execução. Perdão. Ok? Então, vamos lá. E qual seria a diferença destes dois crimes? Para que nós possamos apreender, visualizar a diferença desses dois crimes, nós temos que observar o que diz os seus respectivos tipos penais. Vamos lá. O que fala o artigo 155 do CP, que é o artigo que traz a figura do furto. Furto é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Vamos checar aqui. Vamos lá, o que fala o 155? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Tá legal? Percebam que o verbo qual é? Subtrair. O agente, o sujeito que vai praticar o delito, ele emprega uma fraude para reduzir a atenção do cidadão, para que dessa forma ele possa efetuar a subtração do bem. E no crime de estelionato, qual é o verbo? O verbo é obter. O artigo 171 do CP fala exatamente o seguinte: estelionato é obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Tá legal? Perceba, no estelionato, o sujeito emprega uma fraude, um ardil, né, um meio insidioso, para que o sujeito de bom grado entregue o bem. Logo, neste caso concreto que eu trouxe para os senhores, o crime foi o de estelionato, já que você voluntariamente, obviamente por ter sido enganado, entregou o seu bem ao seu ofensor que fugiu com o seu veículo. Agora eu chamo a atenção para dos senhores para a seguinte situação. Percebam, se um sujeito, se um falsário, né, se um sujeito afeito a práticas criminosas for até uma concessionária de veículos e pedir para fazer um test drive, e após a concessão, após a permissão dos responsáveis pelo carro, ele pega e foge com o veículo. Ele pede para fazer um test drive, mas na realidade ele não faz test drive nenhum. Ele pega o veículo e foge, dando prejuízo aos donos da concessionária. Qual seria o crime? Em tese, pelo que foi dito, também seria o crime de estelionato, não é verdade? Agora preste atenção. Há decisões do STJ afirmando que neste caso o crime na realidade é o de furto mediante fraude, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do CP. Mas por que, professor? Por que seria o furto mediante fraude? Na realidade, não há uma explicação jurídica plausível. Essa decisão do STJ, na realidade, foi baseada em questão de política criminal. Isso porque as seguradoras não cobrem a perda do veículo em razão do crime de estelionato. Então, para que o comerciante não fosse de uma forma desarrazoada prejudicado, o STJ, por uma questão, como dito, de política criminal, vem entendendo que nestes casos, na realidade, houve o crime de furto mediante fraude. Tá legal? Espero que os senhores tenham gostado de mais esta dica. Em breve volto com mais. Se você tem alguma sugestão, alguma pauta, escreve aqui embaixo, manda para o meu e-mail, rodrigo.rvjus@gmail.com, e a gente comenta o assunto que você está desejando, o assunto que você acha interessante, tá legal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.